Na aula de hoje vamos continuar a ver os conceitos básicos de grafos, suas notações, e vamos começar então falando do grau de um vértice. Vamos definir o grau de um vértice, o que é um grafo regular, e já vamos ver alguns resultados, como a relação que a gente tem para a soma dos graus de um grafo e também a noção de sequência de graus. Vamos começar definindo o grau de um vértice. Então, dado um grafo G com conjunto de vértices V, conjunto de arestas E, e um vértice V minúsculo, pertencente ao conjunto de vértices V, a gente define o grau de V como sendo o número de arestas incidentes a este vértice. Em outras palavras, é um número de vértices adjacentes a V, ou seja, o número de vizinhos desse vértice V. A gente denota grau de V, isso é uma notação que se usa normalmente, ela vem da palavra degree, que é grau em inglês. Então a gente usa a notação D de V, ou se nós tivermos vários grafos, a gente relaciona, fica sendo DG de V. Tá? Então, em notação de conjuntos, né, nós podemos dizer que o grau de V é o número de vértices, né, do conjunto N de V, o número de elementos desse conjunto, que são exatamente os vizinhos do vértice V, ou seja, os elementos, os vértices W do conjunto de vértices que são adjacentes a V. Então vamos ver um exemplo. Vamos considerar o grafo G, que tem esse conjunto de vértices. O conjunto de arestas vai aparecer agora no desenho, ou seja, nós estamos vendo um grafo dado pela sua representação geométrica. Então vamos começar vendo o grau de X. O X é adjacente ao Y, ao Z, ao V e ao W. Ele tem 4 vizinhos, ou seja, o grau dele é 4. O Y, ele é adjacente ao X e Z, então ele tem grau 2. O Z, a gente vê que ele tem 4 vizinhos. O V, 3 vizinhos. O W, 2 vizinhos. O T, apenas um vizinho. E, finalmente, o vértice U, ele não é adjacente a ninguém, ele é um vértice isolado, ele tem grau 0. Nós definimos o conceito de grau para grafos simples. Em geral, estamos só trabalhando com grafos simples. Mas o conceito de grau pode ser estendido também para multigrafos. O único problema é como a gente vai falar para laços, né? Então, a gente convenciona que cada laço contribui com exatamente 2 unidades para o grau do vértice correspondente. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Vamos considerar esse multigrafo. Então, a gente vê que aqui entre o X e Y a gente tem 2 arestas paralelas, aqui entre o W e o V a gente tem 3 arestas paralelas e no Z a gente tem um laço. As arestas paralelas, elas simplesmente a gente vai ver o número de arestas incidentes, como era no conceito anterior. Então, e aqui no laço a gente vai contar como 2 unidades. Então, vamos começar vendo o grau de cada vértice. Vamos começar com o X, que vai ter 1, 2, 3, 4. 4 vizinhos, ou 4 arestas incidentes, falando melhor, aí eu não devo falar vizinhos, eu vou ter 4 arestas incidentes, e então ele vai ter grau 4. O Y, ele tem também 4 arestas incidentes, também tem grau 4. O Z, ele tem 2 arestas incidentes e um laço, o laço contribuiu com 2, ficou com grau 4. O V, grau 6, o W, grau 4. Quando a gente tem um grafo G, a gente olha para todos os graus desse grafo e o maior grau, o maior valor do grau, a gente denota por delta grande de G. E o menor grau, o menor valor, a gente denota por delta pequeno de G. Vamos ver um exemplo, então, para ficar mais claro. Pegar aquele nosso exemplo 1, né, que a gente já tinha calculado todos os graus.
Então, a gente vê que o menor grau era o U, que tinha grau 0, né? O menor grau era 0. E o maior grau correspondia ao X, por exemplo, que era 4. Tá? Então, a gente pega o valor. Então, vamos ver agora o conceito de grafo regular. Vamos dizer que um grafo é regular se todos os seus vértices têm o mesmo grau. E, em particular, se o grau é K um número inteiro positivo, então a gente vai dizer que G é um grafo K regular ou regular de grau K. Então vamos ver um exemplo. O grafo G1 ele tem 3 vértices isolados, ou seja, esses 3 vértices têm grau 0. Então, tá aqui, DA, DB, DC é 0. Então o K é 0. Então o G1 é um grafo 0 regular. O grafo G2, a gente vê que X, Y, Z e W, todos eles têm grau 1. Ou seja, o K é 1, ele é 1 regular. Esse exemplo G3, né? Ali nós temos 4 vértices, todos eles de grau 2. Então, o K é igual a 2, o G3 é um grafo 2 regular. Vamos ver mais alguns exemplos. Esse grafo aqui, esse G4, a gente observa que todos os vértices têm grau 3. K igual a 3, G4 é 3 regular. Esse grafo G5, ele é um grafo completo, né, que nós já tínhamos dado uma notação especial. É um grafo completo com 4 vértices, a gente denota como um K4. Tá? Todos os vértices têm grau 3, o K igual a 3, então ele é um grafo 3 regular. Mais um exemplo de um grafo completo com 5 vértices, tá? Que é o K5. Todos os vértices têm grau 4, K igual a 4, o G6 é um grafo 4 regular. Então a gente está vendo que os grafos completos, que são grafos especiais, cujos vértices são adjacentes a todo o restante do grafo, eles sempre são regulares, exatamente o grau, uma unidade a menos do que o número de vértices. Ou seja, a gente sempre pode dizer que o Kn é um grafo regular de grau n-1, ele é n-1 regular. Bom, vamos agora começar a juntar os nossos conceitos e começar a ver alguns resultados. Então, o que a gente vamos falar da soma dos graus de um grafo. Então, vamos considerar esse grafo, né, que a gente já está trabalhando, e vamos somar os graus dos vértices. Tá? O grau de X, o grau de Y, o grau de Z, o grau de V, de W, T e U. Essa soma dá 16. E a gente observa que esse grafo, se a gente contar, ele tem exatamente 8 arestas. Ou seja, a soma dos graus de G, que é 16, é 2 vezes o número de arestas. A gente pode pensar, será que isso é uma coincidência? Então vamos ver mais um exemplo. Vamos considerar agora o grafo G4, que foi do exemplo 3. É um grafo que a gente viu que era 3 regular, todos os vértices têm grau 3, e nós temos 8 vértices. Tá? Então, quando a gente for fazer a soma, tá? Então, 3 vezes 8, 8 vértices todos de grau 3, a soma dos graus dá exatamente 24. E, se a gente contar, nós temos 12 arestas nesse grafo. Aqui, de novo, a gente tem que a soma dos graus dos vértices é 2 vezes o número de arestas do grafo. Tá? Então, está se repetindo e a gente vai ver que isso acontece para todo grafo. Então, nós temos agora o nosso primeiro teorema. Tá? Em qualquer grafo G, a soma dos graus de todos os vértices é igual a 2 vezes o número de arestas. Ou seja, o somatório dos graus de V, onde o V
ele está no conjunto de vértices V do grafo G, ou seja, ele varia nesse conjunto de vértices, é igual a 2 vezes o número de arestas de G. A prova é muito simples, como vocês vão ver, e sai exatamente do fato que cada aresta tem 2 extremos. Então, ou seja, cada aresta está ligada a 2 vértices. Ela contribui na soma dos graus com exatamente 2 unidades. Tá, então eu vou olhar para todas as arestas e multiplicar por 2. Tá? Isso dá então o nosso resultado. Tá? E uma observação, embora a gente esteja falando para grafos simples, tá? Com aquela convenção de que o laço vale 2 unidades, o resultado fica válido também para multigrafos. Ou seja, eu poderia pensar nesse teorema como sendo, valendo para o multigrafo em geral, porque um grafo é, em particular, um multigrafo. Tá? Então, podemos pensar de uma maneira geral que vale para qualquer multigrafo. O teorema 1 ele tem uma interpretação interessante, e por isso ele é chamado de teorema do aperto de mãos, que é o seguinte: a gente pode imaginar que a gente tem um grupo de pessoas numa reunião, onde a gente tem pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem. As pessoas que se conhecem se cumprimentam, ou seja, apertam as mãos entre si. As pessoas que não se conhecem não se cumprimentam. Isso a gente pode modelar por um grafo. Ou seja, em tal grafo a gente representa as pessoas por vértices. E existe uma aresta entre um par de vértices se somente se as pessoas correspondentes a esses vértices se cumprimentam. Ou seja, eu estou ligando vértices correspondentes às pessoas que se conhecem porque se cumprimentam. Então as pessoas que não se conhecem não vão ter arestas entre si, de uma certa forma. Ou seja, a aresta significa aí uma relação, a relação do conhecimento, de cumprimentar as mãos. Então o teorema pode ser interpretado como o número total de mãos apertadas é igual a 2 vezes o número de apertos de mãos. Ou seja, em cada aperto de mãos nós temos exatamente 2 mãos envolvidas. Bom, esse teorema tem várias consequências, algumas bastante imediatas. Então, o nosso primeiro corolário, o corolário é uma consequência, né, do teorema que a gente viu, é que qualquer grafo, a soma de todos os graus dos vértices é um número par. Tá, isso aqui é imediato, né? Pelo teorema 1, o somatório dos graus era igual a 2 vezes o número de arestas. O número de arestas pode ser par ou ímpar, não importa, mas quando eu multiplico por 2, ele é par. Tá? Então, esse resultado aqui, ou seja, a soma dos graus, é sempre um número par. É bastante simples, mas é um resultado útil. O corolário 2, que também é a consequência do nosso teorema, diz que em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é par. Vamos ver isso. Então, eu vou considerar G um grafo qualquer e eu vou particionar o conjunto de vértices da seguinte forma, porque o grau de um vértice ele é ou par ou ímpar. Tá? Então, eu vou considerar o conjunto V índice P, que vai ter os vértices do conjunto de vértices, tais que o grau de V é par. E o V índice I é o complementar, né? O V tal que o grau de V é ímpar. Bom, como eu falei, esses 2 conjuntos fazem uma partição do meu conjunto de vértices. Partição é sempre o seguinte, né? Eu estou dizendo que VP união VI dá todo o conjunto de V e a interseção dos 2 é vazio. Tá? Então, isso nos dá uma partição do conjunto de vértices. Bom, então, nós estamos somando os graus de V, onde o V está no conjunto dos vértices, né? V de G. Tá? Essa soma, então agora eu vou usar a partição. Tá? Essa soma eu posso desdobrar como sendo o somatório
dos graus de V, onde o V está no V índice I, mais o somatório dos graus de V, onde o V está em V índice P. Tá? Eu posso desdobrar isso porque a interseção de VI com VT é vazio. Tá? Então, isso aqui sabemos que é par, né? Foi o corolário 1 e que saía diretamente do teorema. E ali, naquela parcela ali, eu estou trabalhando com DV, todos são pares. Logo, eu somo pares, tenho uma soma par. Tá? Então, isso aqui é par, aquele é par, isso implica que o somatório de D de V, onde o V está no VI, tem que necessariamente ser par. Tá? Agora, cada D de V aqui é ímpar. Então, para tudo isso ser par, eu preciso ter um número par de parcelas. O número par de parcelas ímpares é par. Tá? Ou seja, temos um número par de vértices de grau ímpar. Mais um corolário. Se G é um grafo com N vértices e ele é K regular, ou seja, todos os vértices têm grau K, então G tem exatamente um meio de N vezes K arestas. Ele também é muito simples. Tá? Então, dado um grafo que tenha N vértices e N arestas, pelo teorema 1, nós temos que o somatório do grau dos vértices é exatamente igual a 2 vezes N. Bom, mas eu estou com um grafo regular, ou seja, todos os vértices têm grau K. Eu tenho N vértices. Isso, então, vai me dar N vezes K igual a 2M, ou seja, o número de arestas é igual a 1 meio de NK. O conceito de sequência de graus em determinadas aplicações, ele é muito útil. Tá? Simplesmente a gente precisa listar os graus dos vértices de um grafo. Fazemos isso, em geral, escrevendo os graus dos vértices em ordem crescente. Tá? É uma convenção. E como eu posso ter vértices com o mesmo grau, a gente permite a repetição. Então, nós vamos ter uma lista, né? E essa lista resultante é chamada de sequência dos graus dos vértices de G. Então, vamos ver um exemplo, tá? Vamos considerar aquele nosso exemplo do início da aula. Tá? Então, a gente tem aqui listado, temos aqui os graus que nós já tínhamos calculados e agora a gente vai listar como uma sequência. Ou seja, estou botando em ordem crescente, estou colocando todos os graus. 0 é o menor, 1, 2, 2, todos os que aparecem eu vou colocando. Ou seja, eu repito quando tenho vértices com graus repetidos. Então, essa é a sequência de graus desse grafo G. Mais um exemplo. Vamos considerar agora esse grafo que é do exemplo 5, é o G4. Ele é um grafo 3 regular. Ou seja, todos os vértices têm grau 3. Então, a sequência vai ser exatamente listar, repetindo. Tá? É como se cada elemento da sequência correspondesse a um vértice. Então, concluindo essa nossa aula, que foi uma aula basicamente sobre grau, nós vimos que, dado um grafo, o conceito de grau, o grau de V, que a gente denota por D de V, é o número de vizinhos de V. Vimos que G é um grafo regular se todos os seus vértices têm o mesmo grau. A soma dos graus de um vértice é igual a 2 vezes o número de suas arestas. E o conceito de sequência dos graus do G, que é a lista dos graus do G em ordem crescente.